Olá, meu nome é Lohane e eu vou falar sobre o meu relatório de gestão e funcionamento de máquinas. O primeiro requisito era poder ver o tempo individual total que as máquinas gastavam trabalhando, seja em trabalho normal ou não programado. O segundo era ver o tempo individual total que as máquinas tiveram com problemas ou em manutenção. E o terceiro, ver o tempo individual e total que as máquinas estiveram esperando. Eu decidi trabalhar por grupos, aí eu separei os estados das máquinas em espera, manutenção, não programado, outros, problema, programado, retrabalho e trabalho normal. Se a gente não utilizar o filtro, a gente tem uma relação total das horas que cada máquina trabalhou e o total geral. E aqui a gente filtra o total em que o estado era de espera, o total de manutenção, o total não programado e individual de cada uma, de outros, o estado em problema, que elas apresentaram problema, programado, retrabalho e trabalho normal. E todos eles aparecem o total individual e geral das máquinas e o geral, a soma total. Aqui a gente consegue ver o ranking de horas trabalhadas, que eram critérios opcionais, um ranking de horas trabalhadas por operador. Se eu tenho um trabalho normal, quem trabalhou mais foi o Geraldo, seguido do Carlos, depois o Marcelo, depois o Francisco. Em geral, quem trabalhou mais foi o André, depois o Marcelo, depois o Márcio, depois o Raimundo. E se eu seleciono qualquer um dos filtros, aparece quem trabalhou mais. Assim como as máquinas, que aqui aparecem as máquinas mais usadas. Em primeiro lugar, a gente tem a E04, depois a E09, depois a E01, depois a E06. Eu criei cards de ganhos e gastos, e o card de gastos é fixo e o de ganhos é variável. Se eu coloco em manutenção, aparece o quanto que eu tive um ganho negativo, porque na verdade eu paguei. Em trabalho normal, eu tive valor zero, porque o trabalho normal ele você não paga e nem perde nada. Não programado, eu ganhei 61.800 e aqui eu consigo ver o total de horas que a máquina trabalhou, ao mesmo tempo ver o total. Eu deixei um card fixo de uma tabelinha em que eu tenho metade ganhos e metade gastos por máquina, onde cada máquina tem um demonstrativo de quanto eu perdi em tal máquina e quanto eu ganhei em tal máquina. Eu também tenho isso. Agora eu vou explicar como eu realizei tais ações. Primeiro, eu tratei os dados no Power Query. Eu fiz o relacionamento entre tabelas, onde a gente tem uma tabela fato e as tabelas de dimensão. Eu nomeei os IDs para ficar mais fácil. Eu acho que fica mais classificado, me fugiu a palavra agora. Nomeei os IDs para deixar eles mais claros, criei o relacionamento, onde a gente tem um estado para várias trocas de estado. A gente tem, aqui eu criei uma tabela de referência de valores, do valor gasto para o estado, um equipamento para várias trocas de estado, um operador para várias trocas de estado. Aí, aqui
Em equipamentos eu não alterei nada. Em estados eu criei um grupo em que eu separei, segundo critérios meus, de que eu achava que isso em espera é quando eu estou aguardando algo, em manutenção é quando eu estou em manutenção, em não programado é quando eu não tenho uma atividade não programada, quando apresenta problema, em retrabalho e em trabalho normal. Em operador, eu não realizei nenhuma alteração. Em troca de estados, para trabalhar com horas, eu preciso ir no Power Query. Primeiro eu fiz uma subtração para encontrar o tempo que a máquina, o tempo do estado em que esteve, aí eu obtive em horas, aí eu converti para inteiro para poder trabalhar com as horas, poder somar as horas. Aí eu somei, fiz um total horas, somei essas horas e criei uma medida de total horas, criei total de horas, que é a coluna, e criei uma medida que soma esse valor total de horas. Criei uma medida de horas trabalhadas, onde eu tenho onde eu separei essas horas, criei a variável hora, minuto, segundo, somei a troca de estados, e aí aqui eu obtenho as horas. E aqui quando eu somo a troca de estados total de horas menos as horas, eu obtenho os minutos. Aí para isso eu multiplico por 60, porque vai estar em inteiro. Depois eu fiz a mesma coisa com isso, subtraí as horas, multipliquei por 60 menos os minutos e fiz um round para obter um valor exato. E demonstrei o valor em horas, minutos e segundos e coloquei o formato aqui. A coluna de ganhos. Eu tenho essa tabela de valor gasto, em que eu conecto ela ao ID estado e eu defino os valores, igual estava lá nos requisitos para cada um. Aí aqui em gastos, em ganhos, eu relacionei a coluna valor daquela tabela e em gastos eu fiz a conta eu usei sum, calculei table, troca de estados, da tabela troca de estados, todos os valores menores que zero, eu somei esses valores e obtive eles nessa medida gastos, que deu o valor de menos 73.950. É isso. Muito obrigada pela oportunidade, adorei fazer o teste. Melhorei muito os meus conhecimentos que eu achava que eu conhecia sobre alguns pontos e que eu não compreendia. Muito obrigada pela oportunidade.